Foi com certeza um resultado muito comemorado essa vitória deste sábado, que eu estou aqui na quarta-feira, estou atrasado com vocês, eu sei disso, mas estava comemorando até agora. Mentira, não estava não. Comemorei no dia como um jogo que deu 3 pontos ao Goiás, mas por outro lado, foi muito bom ter podido quebrar aquela escrita de não ganhar do Atlético na Serrinha, com aquela zoação em cima do nome do estádio, etc, etc. Foi muito positivo. Mas eu quero falar nesse vídeo também de algumas coisas que dão pistas que não são muito legais em relação ao comportamento, não dos torcedores, que esse é devido, mas de quem manda no Goiás. Nós vamos falar disso mais no final do vídeo. Sei que vai ter gente que vai me chamar de chato aqui, mas é meu ponto de vista e eu quero dividir isso com vocês. Depois vocês podem detonar aí, se for o caso, ou apoiar, ou não concordar, ou elas por elas. No final do vídeo é sempre uma coisa que eu peço para vocês para participarem aqui deste que é o canal Verde 33. Eu sou o Helder Dias e seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que já é inscrito no canal, você que ainda não é, peço para que faça inscrição. E a todo mundo, deixe o seu like aí, deixe o seu joinha ou o seu dislike se não gostar do vídeo, mas interaja, comente, faça o seu desabafo aí, a sua crítica, tanto a mim, quanto ao Goiás, quanto ao jogo, enfim. A caixa de comentários é para isso. Espero que você a use sempre e a use muito bem, ok? Valeu demais. Enfim, o Goiás fez o que a gente esperava dessa vez. Encarou o Atlético num primeiro tempo que eu vou falar. Vamos dizer que tem muito a ver aí com a chegada do Marquinhos Gabriel. Mas o time inteiro estava muito azeitado. Eu chego a dizer, posso dizer para vocês que eu não vi o Goiás jogar tão bem um tempo, dominando tão bem o adversário em muito tempo, principalmente dentro do próprio estádio, com essa sensação de que não, aqui a gente manda. E foi isso que o Goiás demonstrou durante ali os 45 primeiros minutos da partida. O Atlético foi massacrado. O Atlético estava querendo, o jogador estava querendo derrubar o treinador, não estava um ambiente tão bom. É verdade, mas o Goiás não tem nada a ver com isso. O Goiás fez muito bem sua parte. Marquinhos Gabriel estreou bem demais, dando 2 assistências para 2 gols. Um que o VAR não quis dar porque não quis, né? Ele chamou o árbitro. Aquela linha sobreposta ali é um impedimento que, olha, tinha que ter uma margem de tolerância para esse tipo de impedimento, para esse tipo de coisa tão que a gente não sabe. Uma linha está encostando na outra, não. Uma linha está sobreposta à outra ali. E, por exemplo, na Premier League aquilo ali seria gol, né? Aqui no Brasil é que ficou nessa minúcia que não dá. Realmente nem o olho da máquina sabe dizer certamente, porque quem coloca a máquina ali para saber onde o ponto exato ali pode desviar de um lado para o outro. Então acaba sendo uma ação humana também. Foi algo muito difícil de definir. E nesses casos, olha, se nem a máquina está conseguindo definir direito, é a mesma coisa daquele lance, né? Se é gol, tem que ser pro gol. Futebol é feito para o gol. É para isso que existe futebol. Enfim, se fosse contra o Goiás, eu acreditem, teria a mesma opinião também. Porque não faz sentido, não há vantagem nenhuma vantagem do atacante num lance como aquele. Não existe vantagem de centímetros, de uma dezena de centímetros ou menos numa jogada, né? Enfim, mas aconteceu. Pedro Raul teve seu gol injustamente anulado com a ajuda do VAR aí, que eu acho que estão chamando de VAR a brasileira. A culpa não é da tecnologia, a culpa é do mau uso da tecnologia. Mais uma vez o Goiás prejudicado por conta disso no Campeonato Brasileiro. É um dos times mais prejudicados, com certeza, em relação ao VAR. Antes disso, o Goiás já tinha aberto o placar com um cruzamento do Marquinhos Gabriel e ali a cabeçada do Caetano, né, que desviou e tal, mas, Caetano merecia. O Caetano tem melhorado, sim, é um dos jogadores ainda muito criticados do elenco, né, por falhas que ele já teve, sem querer meter a mão na bola, causar um pênalti, mas é um jogador que eu ainda apostaria. E a gente fala muito pouco dele aqui, mas ele, nos últimos 2 jogos, pelo menos, ele foi destaque da zaga, pelo menos em termos de scouts, né? Mas o líder dos scouts do Goiás é o Diego. O Dieguinho é realmente, por números até,
comprovadamente o motorzinho do Goiás. Com ele, o Goiás joga com muito mais energia. Então, é preciso a gente dar mérito e não esquecer disso, porque o jogador vai passar por uma fase lá na frente também. O Diego parece não ser esse jogador que vai ter essa má fase, porque ele é um jogador que, se não brilha tanto, ele também não tem momentos tão baixos assim. Ele tem uma média estável, é aquele jogador que a gente chama nota 7, né? Mas é um nota 7, é uma nota muito boa, se você vê isso por um longo período. É um jogador como, por exemplo, vou comparar aqui, como o Túlio. O Túlio Guerreiro era um meio de campo como o Túlio, um meio de campo como um jogador que não é aquela excelência, mas os mais antigos aqui vão lembrar, não era um craque, mas o Fagundes jogou muita bola pelo Goiás. O Adalberto, que era um lateral mais antigo ainda, que sempre dava conta do recado. A gente tem muitos jogadores assim que a gente precisa valorizar num elenco de futebol. E o Goiás foi perfeito no primeiro tempo. Mas aqui eu quero falar do segundo tempo. Depois que o Goiás fez o segundo gol, o time parece que entrou... poderia ali naquele momento, abriu as portas para golear o Atlético, e poderia ter goleado, e de repente expulsa o Haller do Atlético Rainer, né? De repente o time cai no marasmo. O time esquece de jogar, não, vamos manter o resultado, senta ali, ó, vamos curtir. E aí, o que aconteceu foi o contrário. Logo o Goiás perdendo chance, não querendo jogar mesmo, aquela coisa assim, enquanto poderia sim continuar naquele ritmo, até porque não tem jogo no meio de semana, não tem por que não poupar, e o Goiás precisava dar uma resposta para a torcida. Então, por incrível que pareça, o segundo tempo do jogo me deu um anticlímax. Eu não sei se aconteceu com vocês, eu creio que sim, porque eu coloquei no Twitter e muita gente concordou comigo. Foi o jogo que, por incrível que pareça, o Goiás ganhou num clássico, e foi o jogo que eu passei mais raiva de todos os jogos do campeonato, porque eu sabia que aquele time tinha potencial para ir para frente, e no final a gente tomou sufoco, porque levou um gol depois de uma expulsão idiota, não tem outro termo para isso, uma expulsão totalmente, uma jogada totalmente desnecessária do Caio Vinícius, que tem tido vamos dizer, uma sequência desse tipo de lance que não é legal, né? É um jogador novo ainda, né? 23 anos, por aí, mas que precisa aprender. Não pode dar uma entrada daquela na intermediária do campo adversário. Não existe isso no futebol, não precisa. Você não é o último homem, mesmo se fosse, é uma jogada muito violenta, né? Poderia ali ter machucado gravemente o atleta do Atlético, né? Do Dragão, que não foi tão dragão assim. Mas não pode acontecer isso. E o Goiás, depois disso, teve um jogador expulso, ficou 10-10, o Atlético fez o gol, e aí foram 10 minutos no fim do jogo de inferno. De a qualquer momento o Goiás poder levar o segundo gol, e passou muito perto disso acontecer. Isso dá uma sensação de muita revolta, como é que eu vou dizer, porque é um adversário que o Goiás precisava bater para provar, por conta de toda a sequência de jogos ruins que o Goiás tem tido contra o Atlético, na Serrinha especificamente. E era um jogo também para o Goiás, por conta da rivalidade, de colocar o Atlético, afundar um adversário na luta contra o rebaixamento. O Goiás não podia deixar esse jogo terminar empatado, né? Depois de abrir 2-0, poder golear. Não goleou porque não quis, porque não quis se arriscar. Não sei que risco teria, ganhando 2-0 com um jogador a mais. Mas enfim, não sei se foi a orientação do Jair ou o time se colocou naquela postura, mas Jair faltou o Jair orientar o time aí para frente. Enfim, não gostei disso. Aí termina o jogo, aliviado 2-1, num jogo que eu terminei estressado, porque passei raiva com isso, né? Eu acho que muito torcedor também sentiu isso. Aliviado ali no final, vai e a diretoria coloca aquela faixa lá do tudo normal em Goiânia. Olha, até pela chegada do Léo Senna, que ficou famoso por divulgar virou até um meme, né? Eu acho que a gente precisa alimentar essa rivalidade, mas não acho que seja o momento, não acho que ali seria a ocasião legal para isso, porque virou uma provocação que na verdade é um tipo de passar recibo, né, pro Atlético, como se isso fosse
fazer alguma diferença. O importante do Goiás foi garantir os 3 pontos, entrar na primeira parte da tabela, nos 10 primeiros, pela primeira vez no campeonato. O Goiás está com uma chance hoje bastante reduzida de rebaixamento, com risco muito reduzido de rebaixamento, enquanto colocou o Atlético lá com quase 80% de chance de rebaixamento. Então, é o momento de focar mais para frente. E o que me incomoda nesse tipo de atitude é saber que isso passa outra mensagem de qual é a verdadeira preocupação da diretoria do Goiás. Sem saber, eles passam a mensagem para a torcida de que, olha, o quanto é importante ganhar do Atlético. Nós até colocamos uma faixa aqui para dizer que agora está tudo normal em Goiânia, porque nós somos o maior time do estado. O Goiás não tem que ser o maior time do estado. O Goiás precisa almejar ser um dos maiores clubes do Brasil. E o Goiás já teve essa chance lá, quase 30 anos atrás. O Goiás era do tamanho do Atlético Paranaense. A gente fala isso de vez em quando e tem que repetir sempre. O Goiás não cresceu por conta do tipo de gestão que teve. Principalmente de uns 20 anos para cá. Menos que isso, de uns 15 anos para cá, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos. Enfim, depois da Libertadores, o Goiás foi se apequenando cada vez mais. E aí, mas o Raimundo, eu não tenho nada a favor nem contra o Raimundo. Eu quero saber de resultados em campo e de como o time se comporta em relação a buscar esses resultados. E enquanto se preocupa em buscar títulos, o que acontece? O torcedor quer saber disso. É lógico que eu quero um time bem administrado, quero um time que tenha os dirigentes honestos, é preciso isso também. Mas é preciso que a diretoria passe a mensagem de que quer crescer. E não é com uma faixa de tudo normal em Goiânia que isso vai acontecer, né? Então, fica aí, é uma crítica construtiva, embora essa crítica já seja repetida várias vezes por mim, que eu acho que o Goiás precisa se preocupar com os rivais de fora, com os times maiores, em crescer, em subir degraus e não no cenário estadual, no cenário regional, porque fica um sarrafo muito baixo, né? Enfim, fica aqui minha crítica, eu quero ouvir sua opinião também sobre o jogo, sobre o que aconteceu. O melhor primeiro tempo do Goiás no Campeonato Brasileiro, talvez um dos melhores nos últimos anos. Marquinhos Gabriel muito bem, estreou muito bem, espero que continue assim. Pedro Raul muito eficiente. Dadá Belmonte também. Vamos parar, né, Dadá? Vamos fazer o simples, porque na sua gracinha de fazer o chute no vácuo, saiu o gol do Atlético, né? Então ficou muito nas costas do Caio Vinícius, mas você também, Dadá, ficou devendo sim. Isso não se faz, não se brinca. A gente precisa ser mais objetivo rumo ao gol. Se fosse eficiente, não teria problema a gracinha, mas fez a gracinha, deu o toque errado, saiu o gol do Atlético. Não se faz. Então fica aí o meu registro. O Goiás precisa pensar agora mais adiante e lembrar que cada jogo é um jogo e vamos para cima, vamos seguindo rumo à Sul-Americana e de repente, né? Vamos pensar mais, depois a gente fala disso mais para frente, se tudo der certo, ok? Um abraço, boa semana aí, boa quarta, boa sequência. Mais para frente falamos aí sobre o jogo contra o Santos.